Ele vai entrar em pânico. E ninguém aqui sabe o que fazer. A frase sussurrada pela secretária ecoou como um presságio no andar mais alto da Ferrastec, uma empresa de tecnologia avaliada em milhões. O que era para ser o dia mais importante da carreira de Theo Ferraz transformou-se de repente em um campo minado. E quem menos se esperava estava prestes a atravessar a linha. Naquela manhã cinzenta em São Paulo, o prédio espelhado refletia o caos interno com uma calma enganosa. O ritmo nos bastidores era frenético. Papéis revisados, café servido, apresentações alinhadas. Tudo tinha que sair perfeito. Theo, sempre elegante e meticuloso, conferia pela terceira vez os slides que seriam usados na reunião com investidores alemães. Ele não podia errar. O futuro da expansão internacional da empresa dependia disso. Na recepção do andar executivo, a faxineira Julia Becker, de 28 anos, discretamente limpava as molduras dos quadros. Era quase invisível para os engravatados que passavam apressados. Mas os olhos de Julia viam tudo, desde os sorrisos tensos até os dedos que tremiam ao segurar o celular. Ela notou Theo passar com o celular no ouvido, a voz tensa, o rosto pálido. Parou o pano no ar e prendeu a respiração sem saber o motivo, ainda. Na sala ao lado, a secretária desligava o telefone com as mãos trêmulas. Ele não vem. O tradutor sofreu um acidente. Ele não vem. Um silêncio pesado caiu sobre o andar. Júlia, parada no canto, absorveu aquela frase com o coração acelerado. Sabia o que aquilo significava. Sabia também que, se abrisse a boca naquele momento, mudaria completamente o rumo da sua vida. Mas será que alguém ouviria? Na sala de reunião, os alemães já estavam chegando. E Theo, acostumado a ter o controle de tudo, sentiu algo que não sentia há anos. Desespero. Foi aí que tudo começou. A porta da sala se fechou atrás dele com força. Theo apoiou as mãos na mesa de vidro e encarou o reflexo trêmulo de si mesmo. O relógio digital no canto da tela marcava 09h47. Faltavam 13 minutos para uma reunião que podia mudar o destino da empresa, e ele não tinha ninguém para traduzir. Pegou o celular novamente, discou para o último contato possível, mas a chamada caiu direto na caixa postal. A voz artificial repetia a mesma mensagem fria, enquanto seu coração acelerava como se corresse uma maratona. Droga! A droga! Murmurou entre dentes, jogando o celular na cadeira de couro. Do outro lado da porta de vidro fosco, a secretária tentava encontrar uma solução. Ligava para agências, amigos, colegas de faculdade, qualquer um que soubesse pelo menos o básico da língua. As respostas eram negativas ou promessas vazias de retorno. Júlia seguia imóvel, observando a cena de seu posto próximo ao bebedouro. Seu pano de limpeza já estava seco, esquecido na mão. Por instinto, olhava para o relógio da parede com a mesma ansiedade de quem não fazia parte daquele mundo. Mas sentia tudo o que ele estava prestes a perder. Lembrou dos almoços sozinha na área de descanso, quando ouvia os executivos falarem sobre fusões, negócios, contratos milionários. Eles pareciam viver em outro planeta, e agora, ali, diante dela, o dono de tudo estava vulnerável. Um gigante em colapso. Theo saiu da sala novamente, a gravata já um pouco torta, os olhos vermelhos. Chegou até a secretária e segurou os dois lados da bancada com força. Você tem noção do que isso significa, Marta? A gente esperou essa reunião por 3 anos. Eu preparei tudo nos mínimos detalhes. Onde eu vou achar alguém agora? Ela balançou a cabeça, derrotada. Eu tentei, Sr. Theo. Já liguei para todas as agências de intérprete simultâneo da cidade. Todas. Ninguém disponível com esse nível de alemão técnico. Não em tão pouco tempo. Ele passou a mão no rosto, como se quisesse acordar de um pesadelo. Júlia se aproximou lentamente, sem saber ao certo o que estava fazendo. Era como se seus pés andassem sozinhos. Sua voz saiu baixa, mas firme. Com licença, talvez eu possa ajudar.
Theo virou-se para ela como quem ouve algo improvável. Você? Ela assentiu. Eu falo alemão fluente desde criança. Meus avós vieram da Baviera quando eram jovens. Fui criada ouvindo a língua, lendo jornais alemães que meu avô guardava como relíquia. Estudei muito sozinha depois que parei a faculdade. Posso tentar. A secretária fez um gesto automático de reprovação, mas Theo a silenciou com o olhar. Ele encarou Júlia com atenção pela primeira vez, não como a moça da limpeza, mas como alguém real, que acabava de entregar a única esperança que ele tinha. Você tem certeza do que está dizendo? Isso aqui não é conversa de bar. São termos técnicos, argumentos de negociação, gente dura. Eu entendo, e estou acostumada a ambientes difíceis. Theo respirou fundo. Sua cabeça dizia que aquilo era loucura, mas o resto do corpo gritava por uma saída. Ele fez um gesto com a mão, indicando que ela o acompanhasse. Vamos, eles já devem estar chegando. Os dois caminharam pelo corredor silencioso até a sala de reunião. Júlia ajeitou a blusa simples e prendeu o cabelo em um coque improvisado. O uniforme azul marinho de faxina parecia destoar dos ternos importados e das pastas de couro que começavam a circular pelo ambiente. Mas ela mantinha o queixo erguido. Assim que entraram na sala, os 3 empresários alemães já estavam acomodados. Um deles se levantou educadamente e estendeu a mão a Theo. Guten Morgen, Herr Ferraz. Júlia respondeu antes que ele pudesse tentar algo com o inglês limitado. Guten Morgen, willkommen. Es tut uns leid für die Verzögerung. Ich bin Julia Becker und werde heute dolmetschen. Os empresários sorriram, visivelmente aliviados por ouvirem alguém que falava com fluidez e segurança. Theo puxou a cadeira e olhou discretamente para ela. Seu mundo inteiro estava suspenso por aquele fio de confiança. Júlia sentou-se ao lado, com um bloco de notas improvisado, e fez o que sempre soube fazer, só que agora diante de pessoas que nunca imaginaram ouvi-la. Do lado de fora da sala, a secretária observava com os braços cruzados e o rosto sério. Dentro, Júlia traduzia com precisão cirúrgica, não apenas palavras, mas tons, intenções e até gestos. A temperatura da sala mudou. O clima de tensão foi se diluindo aos poucos, como se alguém tivesse aberto uma janela e deixado o ar entrar. Theo não conseguia parar de olhar. Era como se visse uma cidade inteira surgir no lugar onde antes havia apenas um ponto esquecido do mapa. Júlia estava segura, clara e brilhante. Ele se perguntava em silêncio como nunca tinha percebido que a mulher que varria os corredores também carregava dentro de si um universo inteiro. E ali, no meio daquela reunião bilíngue, a vida dele começava a mudar, mesmo que ele ainda não soubesse. A sala de reuniões parecia suspensa no tempo. As vozes firmes em alemão cruzavam o espaço com velocidade, e Júlia respondia no mesmo ritmo, sem tropeçar, sem hesitar. Theo observava tudo em silêncio, como se cada segundo fosse um passo em direção a algo que ele ainda não entendia totalmente. Os empresários da Thunberg & Kruger se mostravam surpreendentemente abertos. Eles falavam entre si com sorrisos discretos e acenos de aprovação, como se já soubessem que aquele encontro seria diferente. Um deles, o mais velho, de cabelo grisalho impecável e óculos redondos, pediu licença e dirigiu-se diretamente a Júlia, em alemão, com uma gentileza que fez todos na mesa se voltarem para ela. Você tem um domínio impressionante da língua. Trabalha como tradutora há muito tempo? Ela respirou fundo e respondeu com naturalidade. Na verdade, não. Trabalho como faxineira nesta empresa. Hoje foi minha primeira vez em uma mesa como essa. Os 3 empresários se entreolharam por um instante surpresos, mas nenhum deles riu nem duvidou. Pelo contrário, o mais novo, Franz, de pouco mais de 30 anos, ajeitou-se na cadeira e disse em voz baixa: Então, estamos diante de um talento escondido. Theo apertou os olhos, tentando decifrar se aquilo era ironia ou genuína admiração. Mas Júlia parecia não se abalar. Ela permanecia firme.
com a postura de alguém que sabia o que valia, mesmo que o mundo ainda não soubesse. Durante a segunda parte da reunião, temas delicados surgiram. Cláusulas contratuais, valores de investimento, exigências técnicas. Theo normalmente teria suado frio, tentando juntar palavras em inglês para não parecer fraco diante dos europeus. Mas, com Júlia ao seu lado, ele se sentia blindado. Ela traduzia não só as palavras, mas as intenções, modulando tons com exatidão. Quando havia tensão, ela suavizava. Quando havia dúvida, ela reafirmava com convicção. Em certo momento, os empresários alemães se retiraram por 10 minutos para conversar entre si em uma sala anexa. Theo ficou parado em pé, encarando a mesa. Você tem noção do que acabou de fazer? Júlia virou-se para ele, ainda com a caneta na mão. Só tentei ajudar. Era isso ou ver tudo desmoronar. Ele andou até a janela de vidro e apoiou uma das mãos no bolso. O céu lá fora estava carregado, mas a cidade continuava viva, como sempre. Você fala melhor do que qualquer tradutor que eu já contratei. E mais do que isso, você leu a sala. Isso não se aprende em curso nenhum. Ela deu um sorriso pequeno, sem arrogância. Aprendi ouvindo. Passei a vida escutando o que os outros falavam e o que deixavam de dizer. Theo virou-se e encarou Júlia com um olhar novo. Não era mais o olhar de patrão para a funcionária. Era de alguém tentando entender como aquela mulher tinha passado despercebida tanto tempo. Ela estava prestes a voltar para o canto da sala quando ele a interrompeu. Você estudou letras, não foi? Ela assentiu devagar. Fiz 2 anos. Tive que trancar depois que meus pais morreram num acidente. Eu e meu irmão ficamos sozinhos. Tive que arrumar trabalho, qualquer trabalho. Vim parar aqui. Theo cruzou os braços, sentindo uma pontada no estômago. O peso do que ouvia se misturava à admiração que crescia em silêncio. A porta se abriu e os 3 empresários retornaram com semblantes firmes. Um deles segurava uma pasta preta que colocou sobre a mesa com cuidado. Estamos prontos para avançar com a proposta e queremos mais uma reunião dentro de 2 semanas, com os termos revisados. Esperamos que sua intérprete esteja presente. Theo sorriu e fez que sim com a cabeça. Ela estará. Júlia também assentiu com humildade, mas sentindo dentro de si algo diferente. Pela primeira vez, não era só vista, era escutada. E por quem importava? A reunião chegou ao fim com aperto de mãos, troca de cartões e uma atmosfera quase leve. Quando os empresários se retiraram, Theo não disse nada de imediato. Apenas ficou olhando para a porta por onde eles saíram. Júlia pegou o bloquinho de notas e começou a guardá-lo na bolsa simples que usava no trabalho. Já se preparava para ir embora. Mas antes que pudesse dar o primeiro passo, Theo falou em tom baixo. Você não vai mais limpar corredores. Ela congelou no lugar. Como? A partir de amanhã quero você na equipe de comunicação. Vamos encontrar o cargo certo, não só por hoje, mas porque alguém como você nunca deveria ter sido invisível aqui dentro. Júlia engoliu em seco. Os olhos marejaram, mas ela respirou fundo e manteve a postura. Obrigada, Sr. Theo, mas antes de aceitar qualquer coisa, eu só quero saber se isso é por gratidão ou por reconhecimento. Ele sorriu com os lábios, mas foi o olhar que respondeu com clareza. Por reconhecimento e por respeito. Ela assentiu. O coração dela, que tanto se calou por anos, batia agora em outra frequência. Uma que começava a escrever uma nova história, e não só a dele. Júlia passou a noite em claro. Deitou, mas o corpo não descansava. As palavras de Theo se repetiam como um eco íntimo, invadindo pensamentos, bagunçando certezas. A ideia de não limpar mais os corredores não parecia real. Durante anos, aquilo fora parte de sua rotina, de sua identidade, do pouco que ainda restava da antiga Júlia que sonhava em ser professora, linguista, tradutora, qualquer coisa que tivesse a ver com palavras. Agora, alguém importante a tinha ouvido.
E mais do que isso, tinha acreditado. Na manhã seguinte, ela chegou à empresa mais cedo do que nunca. O uniforme azul marinho ainda cobria o corpo, mas dessa vez não havia balde nem rodo nas mãos. Carregava apenas sua bolsa e um caderno velho, onde guardava anotações em diferentes idiomas. Theo a esperava na recepção, trajando uma camisa branca dobrada nos braços e calça social clara, diferente do costume. Estava mais leve, menos blindado. Bom dia. Preparei uma sala para você. Pequena, mas com uma boa mesa e computador. Ainda não entendi direito qual vai ser minha função. Você vai revisar os contratos que recebemos em alemão, acompanhar comunicações e, claro, estar nas próximas reuniões. Aquelas com mais risco de desastre, como ontem. Ela sorriu, meio sem graça, mas também aliviada por saber que não era caridade. Theo caminhou com ela até o novo espaço, no 3º andar. Um escritório modesto, mas com uma grande janela que deixava o sol entrar. Dentro, uma mesa limpa, uma cadeira acolchoada, livros de gramática sobre a escrivaninha e um bule de café ainda quente ao lado. Isso tudo é para mim? Você merece muito mais. Mas é um começo. Durante os dias que se seguiram, Júlia mergulhou de cabeça em relatórios, contratos, trocas de e-mails e videochamadas. Theo ficava impressionado com a facilidade com que ela identificava pontos ambíguos, termos mal colocados, frases que poderiam gerar ruído na negociação. A sensibilidade dela ia além da tradução literal. Ela lia entre linhas, com a precisão de quem viveu uma vida inteira, prestando atenção no que ninguém dizia. Certa tarde, durante uma reunião com advogados da empresa, um ponto delicado surgiu sobre cláusulas de confidencialidade. Um termo técnico em alemão havia sido traduzido de forma equivocada na versão anterior e ninguém percebeu. Até Júlia levantar a mão. Esse trecho aqui, ele não diz exatamente o que vocês acham que diz. Na tradução literal parece comum, mas na cultura empresarial alemã, isso abre margem para a quebra de contrato sem aviso prévio. A sala ficou em silêncio. Um dos advogados pigarreou. Como você sabe disso? Porque li isso mais de 10 vezes nas entrelinhas do jornal que meu avô assinava. E porque, se eu estivesse do outro lado, é por ali que eu atacaria. Theo não tirava os olhos dela. Tinha se tornado um hábito. Não por vigilância, mas por encantamento. Júlia não apenas conhecia o idioma, ela entendia intenções. Era como se tivesse desenvolvido um sexto sentido, um tipo raro de inteligência emocional que a maioria das pessoas só fingia ter. Certa noite, ao final de uma reunião que durou quase 5 horas, os dois desceram juntos pelo elevador. O silêncio entre eles era confortável, mas carregado de algo novo, sutil, que crescia a cada troca de olhar. Você nunca pensou em voltar a estudar? Theo perguntou, quebrando o silêncio. Pensei, todos os dias, mas tinha um irmão adolescente para criar, contas para pagar e nenhum tempo para mim. E agora? Agora ainda não sei o que isso tudo significa. O elevador parou no térreo. Ela saiu primeiro. Theo hesitou por um segundo, depois a chamou de volta. Júlia, ela se virou, surpresa. Sua voz, ela tem um peso que eu nunca vi antes. Não é só o idioma, é o jeito que você se posiciona, como se tivesse vivido 1000 vidas em silêncio. Quando você fala, as pessoas ouvem. Ela sentiu o rosto queimar, mas sustentou o olhar. Talvez seja porque eu passei tempo demais sendo invisível. E agora eu não tenho mais medo de ocupar espaço. Theo apenas assentiu, respeitando a resposta. Havia ali uma força que ele não ousava interromper. Voltou para casa com os pensamentos embaralhados, a cabeça cheia de números e a memória cheia de palavras ditas por ela. Na manhã seguinte, recebeu um e-mail dos alemães. Eles agradeciam pela reunião e pediam expressamente que Júlia estivesse presente em todas as próximas etapas. Diziam que nunca haviam se sentido tão compreendidos em uma negociação fora da Europa. O nome dela estava escrito com destaque. Ele imprimiu o e-mail e foi até a sala dela. Entregou o papel dobrado com um sorriso discreto.
Ela leu e respirou fundo. Eles querem que eu continue. Não, eles querem que você lidere. Os olhos de Júlia, que sempre buscaram o chão, agora olhavam para frente. Algo dentro dela começava a tomar forma, algo que nem ela sabia que ainda existia. Theo não costumava observar ninguém por mais de alguns segundos. Era o tipo de homem que aprendia rápido, decidia rápido e confiava em sua própria percepção. Mas com Júlia, algo escapava. Mesmo depois de dias dividindo o mesmo ambiente, ele ainda sentia que só conhecia a superfície. Era como se, ao tentar decifrá-la, descobrisse mais sobre si mesmo do que sobre ela. Na terceira reunião com os alemães, marcada para uma tarde de terça-feira, ele percebeu que já não se preocupava com o idioma ou com a tensão do negócio. Confiava tanto em Júlia que bastava observá-la em ação para sentir que tudo estava sob controle. Ela entrava na sala com um caderno nas mãos, os cabelos presos de maneira simples e sempre uma expressão atenta. Durante as conversas, sabia o momento exato de intervir, quando suavizar, quando ser firme. A segurança com que conduzia os diálogos não era de alguém treinado, mas de quem conhece profundamente a sensibilidade humana. Naquela tarde, Theo a viu sorrir após uma brincadeira feita por um dos empresários. Um sorriso discreto, rápido, mas real. Não era comum vê-la assim. Ela costumava manter um ar neutro, profissional. Aquele gesto, pequeno e espontâneo, acendeu algo dentro dele. Percebeu que não era apenas fascínio pelo talento de Júlia. Era algo mais. Nos dias seguintes, começou a procurá-la por motivos que não fazia questão de disfarçar. Pedia a opinião dela sobre textos em inglês, mesmo sabendo que poderia resolver sozinho. Chamava para revisar documentos com ele na sala principal. E toda vez que ela chegava, com sua presença silenciosa e determinada, ele sentia uma inquietação que não sabia nomear. Era o tipo de incômodo bom, que mexia com o que estava adormecido há tempo demais. Júlia também começou a notar. Não dizia nada, mas percebia o olhar dele demorando um pouco mais que o necessário. Sentia o ar mudar quando os dois estavam sozinhos. E, embora soubesse dos riscos, não conseguia evitar o desejo de permanecer. Ela ainda se via como a faxineira que limpava os cantos esquecidos da empresa. Mas agora ocupava salas envidraçadas, respondia a e-mails internacionais e era chamada pelo nome por executivos do mundo todo. Estava em um lugar novo, mas ainda com os pés no chão. Em uma noite chuvosa, Theo a convidou para ficar após o expediente. Disse que precisava de ajuda para organizar uma apresentação urgente. Júlia hesitou, mas aceitou. A sala de reuniões estava vazia, iluminada apenas pelas luzes externas da cidade refletidas nos vidros. Ele apareceu com 2 xícaras de café e colocou uma diante dela. Sentaram-se lado a lado. "Você sempre soube que era boa?" Ele perguntou, após alguns minutos em silêncio. "Saber, não, mas eu sentia que poderia ser. Só que o mundo não deixa você ter certeza quando tudo o que te oferecem é sobreviver. E agora eu estou reaprendendo a me ver, e isso assusta." Theo bebeu um gole de café sem tirar os olhos dela. "Você me obriga a ver o que nunca vi, e isso me assusta também." Júlia se mexeu na cadeira, desconfortável. Sabia que estavam prestes a cruzar uma linha, mas, por algum motivo, não desviou o olhar. Ele se inclinou um pouco para a frente. "Eu não estou falando de gratidão. Você já entendeu isso. E não é só admiração, embora eu admire tudo em você. É algo que começou silencioso e agora me acompanha até quando fecho os olhos." Ela mordeu o lábio inferior, como quem segura palavras demais. "Você não me conhece de verdade. Então me deixa conhecer." O tempo parou por um instante. Lá fora, os pingos batiam forte no vidro. Dentro da sala, havia uma respiração suspensa entre 2 mundos diferentes. Júlia fechou o caderno devagar. "Eu fui criada pelos meus avós em uma casa simples no interior.
Aprendi a ler cedo, porque minha avó me fazia repetir cada trecho em voz alta. Depois que ela morreu, fiquei mais em silêncio. Fui aprendendo sozinha. A cada livro lido, a cada programa legendado que eu traduzia mentalmente. Nunca tive luxo, nem apoio. Só vontade. Você cresceu cercado por oportunidades. Eu cresci cercada por limites. E mesmo assim, estamos aqui. Isso também te assusta? Theo a olhou como quem vê uma paisagem pela primeira vez. Não, isso me impressiona e me ensina. O celular dele tocou, interrompendo o momento. Era um executivo americano querendo fechar uma reunião para a próxima semana. Ele atendeu com um aceno tímido para Júlia, pedindo desculpas. Ela aproveitou para se levantar. Acho melhor eu ir. Já ajudei bastante por hoje. Ele desligou e tentou alcançá-la na porta, mas ela já caminhava pelo corredor em direção ao elevador. Não olhou para trás, mas sabia que ele ainda a observava. O reflexo dela no vidro mostrava os olhos dele fixos, cheios de algo que talvez nem ele soubesse explicar. E enquanto as portas do elevador se fechavam lentamente, Júlia sentiu que, pela primeira vez, alguém estava vendo mais do que sua presença. Estava vendo a mulher que ela sempre soube que poderia ser. Os dias que se seguiram foram silenciosamente intensos para Júlia. Ela continuava desempenhando seu trabalho com perfeição, participando das reuniões, ajustando contratos, intermediando diálogos delicados. Mas havia algo no ar, algo que se instaurou desde aquela noite chuvosa em que Theo a olhou não como patrão, nem como alguém agradecido, mas como homem diante de uma mulher que o desconcertava. Ela sentia esse olhar mesmo quando ele não estava por perto. Percebia nos pequenos gestos, o modo como ele aguardava sua opinião antes de tomar decisões importantes, como deixava o café pronto na sala dela às segundas, como passava mais tempo do que o necessário perto de sua porta, fingindo procurar algum documento. Júlia, que havia passado a vida se esquivando de olhares, agora era vista demais, e isso era tão bonito quanto perigoso. Theo também vivia em conflito. O homem que construiu um império com base em controle e objetividade estava sendo lentamente desarmado por alguém que nunca pediu nada. Não era só a admiração por sua inteligência ou a gratidão pelo que ela tinha feito. Era o modo como Júlia o via em silêncio, como corrigia com delicadeza, como evitava os holofotes, mesmo sendo a peça central de tudo o que vinha dando certo. Ela tinha uma elegância bruta, uma força sem esforço, algo que nenhuma reunião ou contrato poderia ensinar. Numa manhã de quarta-feira, Theo a chamou para acompanhá-lo a um almoço com um investidor estrangeiro. Disse que precisaria de uma tradutora presente, mas seu tom era diferente. Júlia entendeu a intenção, mas fingiu não perceber. Chegaram juntos ao restaurante reservado, em uma casa discreta nos jardins, frequentada por executivos que preferiam privacidade à ostentação. Theo vestia um terno cinza claro. Júlia usava uma calça preta elegante e uma blusa bege de gola alta, com o cabelo solto pela primeira vez. Quando entrou no salão, todos olharam. Não por ela ser deslumbrante, mas porque havia nela uma presença que impunha respeito. O investidor americano, já aguardando, se levantou para cumprimentá-los. Durante toda a conversa, Júlia traduziu com calma, clareza e firmeza. Em vários momentos, o empresário se dirigia diretamente a ela, não por ignorar Theo, mas por sentir que havia ali mais do que uma simples intérprete. Quando o almoço terminou, o homem se despediu e disse em inglês, olhando para Theo: "Se ela não estiver com você na próxima rodada, não estarei também." Theo riu, meio sem jeito, e respondeu: "Ela estará." Júlia abaixou os olhos e agradeceu em voz baixa. Ao saírem do restaurante, caminharam lado a lado pela calçada molhada. Um silêncio os acompanhava. Ela apertava a alça da bolsa, ele observava os passos dela com discrição. Pararam em frente ao carro.
Theo abriu a porta do passageiro, mas antes que ela entrasse, falou: "Você sabe que isso tudo não é só sobre trabalho, né?" Júlia virou-se devagar, com a expressão serena, mas firme. "Eu sei. E você também não é só trabalho para mim, mas eu não quero me perder de novo." Theo encostou-se ao carro, cruzou os braços. "Você acha que se envolver comigo seria se perder? Eu acho que eu passei a vida tentando sobreviver. Agora que estou começando a viver, preciso ir com calma. E se eu quiser caminhar nesse ritmo com você?" Ela manteve os olhos nos dele. Não havia medo, nem resistência. Só cuidado. Então me prove isso com tempo, não com pressa. Durante os dias seguintes, os dois continuaram trabalhando juntos. Mas algo havia mudado. A tensão agora era mais leve, como se houvesse um pacto silencioso entre eles. Um espaço respeitado, uma promessa não dita. Júlia seguia dedicada, mas mais confiante. Sentia-se parte de algo que ajudou a construir. Theo, por sua vez, se transformava por dentro. Percebeu que a empresa que criara nunca o tinha preenchido. O poder, o prestígio, as conquistas. Tudo parecia menos valioso diante da presença de uma mulher que falava pouco, mas dizia tudo. Em uma sexta-feira, ao final do expediente, Theo apareceu na sala dela com um envelope. "Queria que você lesse isso." Júlia abriu e encontrou o contrato de efetivação no cargo de coordenadora de relações internacionais. Salário 3 vezes maior, benefícios completos, reconhecimento oficial. Ela leu cada linha com calma e depois levantou os olhos. "Foi você que escreveu isso?" "Foi. Você me chama de estrategista linguística aqui. A gente inventa nome bonito quando não sabe como descrever o valor de alguém." Ela sorriu de leve, depois estendeu a mão. "Eu aceito, mas continuo sendo só Júlia. É tudo o que eu quero que você seja." Naquele momento, sem beijos, sem promessas românticas, sem excessos, Theo a viu de verdade. E dessa vez, não como alguém que chegou para salvá-lo, nem como uma funcionária talentosa. Ele viu a mulher que existia por trás de todas as palavras traduzidas. A mulher que reescreveu não apenas contratos, mas os próprios caminhos por onde ele agora queria caminhar. Naquela sexta-feira, o céu de São Paulo tingia os prédios de um laranja envelhecido. Júlia descia os últimos andares da empresa com o contrato assinado na bolsa e um coração que ainda tentava entender tudo o que havia acontecido nas últimas semanas. Caminhava em direção à estação de metrô quando recebeu uma mensagem de Theo. Ele nunca havia mandado mensagem fora do expediente. O texto era direto, mas delicado. "Hoje não tem trabalho, só jantar. Aceita?" Ela leu a mensagem mais de uma vez. A resposta demorou 5 minutos para sair. "Aceito." Aquele era um passo diferente de todos os que ela havia dado até então, mas não parecia errado. Parecia certo demais para ser ignorado, e ela estava cansada de negar a si mesma tudo o que sentia. O restaurante escolhido era discreto, com mesas pequenas, luz baixa e música instrumental ao fundo. Quando ela chegou, Theo já estava lá. Vestia uma camisa azul escura com os botões do colarinho abertos, um pouco menos formal do que o habitual. Quando a viu se aproximar, levantou-se imediatamente. Os olhos brilharam com uma admiração que ele não tentou esconder. Júlia usava um vestido preto simples de tecido leve, com os cabelos soltos e os ombros descobertos. Era como se a mulher que existia por trás dos uniformes finalmente respirasse em paz. Sentaram-se um de frente para o outro. Por alguns segundos, não disseram nada. Não havia pressa. O garçom se aproximou e Theo pediu vinho tinto. Perguntou se ela gostava. Ela respondeu que sim, mas que preferia café. Ele riu. Era a primeira vez que via aquela mulher sorrir de forma leve, sem o peso da responsabilidade nos olhos. "Você está linda", ele disse, sem desviar o olhar. "E você está me olhando como se isso fosse novidade. Talvez seja, ou talvez eu só não tivesse permissão antes. E agora tem? Você me deu? Talvez." A comida chegou,
e entre um prato e outro começaram a falar sobre tudo o que vinha sendo deixado de lado. As origens, os medos, as perdas. Theo contou sobre a mãe que perdeu cedo e o pai distante que sempre cobrou perfeição. Falou do medo de fracassar, da solidão disfarçada de sucesso. Júlia contou sobre o irmão mais novo, sobre as noites que passou acordada estudando sozinha, das vezes em que chorou ao traduzir livros, sentindo-se estrangeira no próprio país. Não havia lágrimas naquela mesa, mas havia uma emoção crua, contida, densa, um tipo de intimidade que não precisava de toque nem de promessas. Era o encontro de dois mundos que, por um capricho da vida, se reconheceram. Depois do jantar, caminharam lado a lado pela rua úmida. Nenhum dos dois queria ir embora tão cedo. Júlia segurava a bolsa junto ao corpo e Theo mantinha as mãos nos bolsos. O silêncio entre eles era confortável. Pararam perto de uma banca fechada e ele comentou sobre um livro de capa azul que costumava ver ali quando era criança. Ela, sem pensar, citou o primeiro parágrafo em voz alta. Ele arregalou os olhos. Você decorou isso? Li tantas vezes que virou parte de mim. Você é feita de palavras e você é feito de silêncio. Talvez por isso a gente se escute tanto. Ele estendeu a mão, hesitante. Ela olhou por um segundo, depois aceitou. Os dedos se entrelaçaram com naturalidade, como se aquilo já tivesse acontecido em outro tempo, em outra vida. Caminharam até o carro dele. Antes de abrir a porta, ela o olhou com calma. Havia segurança no olhar dela, mas também cuidado. Não quero ser sua exceção. Quero ser alguém que você escolheria, mesmo se não tivesse que me agradecer por nada. E você é. Então me deixa ser no meu tempo. Ele assentiu. Não tentou beijá-la. Não insistiu. Apenas abriu a porta para que ela entrasse. Levou-a até sua casa em silêncio, ouvindo a música baixa no carro, com o coração batendo num compasso diferente. Quando chegaram, ela desceu, agradeceu e disse: Boa noite, Theo. Boa noite, Júlia. E obrigado por existir. Ela sorriu antes de fechar a porta. Subiu as escadas com passos leves, como se algo tivesse finalmente se encaixado dentro dela. Lá do alto da janela do apartamento simples, ela viu o carro dele partir. Sabia que aquela história não terminava ali. Mas o mais bonito é que, pela primeira vez, não doía esperar. Naquela noite, ela dormiu com os cabelos ainda soltos e um sorriso que não pedia permissão. Do outro lado da cidade, Theo deitou-se olhando para o teto escuro, sentindo-se mais vivo do que nunca. A mulher que entrou por acaso em sua sala de reunião agora ocupava os espaços mais íntimos da sua mente. E de algum jeito fazia tudo o que ele achava sólido parecer maleável, humano, novo. As semanas que vieram depois daquele jantar seguiram com a mesma descrição com que tudo havia começado. Júlia e Theo continuavam a trabalhar lado a lado, mantendo o respeito, a admiração e um tipo de cumplicidade que dispensava explicações. Não havia pressa nem promessas, apenas presença. Júlia agora ocupava uma posição de destaque na empresa. Seu nome constava nos e-mails importantes. Era copiada em reuniões com executivos internacionais, chamada para dar pareceres antes mesmo dos advogados. Mesmo assim, ela continuava sendo quem era. Chegava cedo, saía no horário, carregava sempre seu caderno de anotações e o hábito de ouvir mais do que falar. Alguns colegas do andar executivo ainda olhavam com estranhamento. Murmuravam perguntas pelas costas, tentavam entender como aquela mulher que antes andava com uniforme de faxina e luvas de borracha, agora comandava conversas com investidores estrangeiros. Mas Júlia não reagia. Ela não precisava provar mais nada. O que tinha conquistado não fora dado. Foi tomado com coragem, inteligência e silêncio. Certa manhã, Theo a chamou para uma rápida conversa em sua sala. Ela entrou com o caderno apertado contra o peito, como sempre fazia quando algo a deixava levemente insegura. Ele sorriu assim que ela fechou a porta.
Lembra da primeira reunião? Aquela em que você entrou no desespero? Como esquecer? Na época eu achei que você estava apenas tentando me ajudar. Hoje entendo que você salvou não só o negócio, mas a mim. Júlia manteve o olhar firme. E você me viu, pela primeira vez, e nunca mais deixei de ver. Ele se levantou e entregou a ela uma pequena caixa. Era de madeira escura, sem laços. Ao abrir, Júlia encontrou uma placa metálica com letras finas gravadas. Sala Becker. Ela parou por alguns segundos, lendo as palavras. O que é isso? É o nome da nova sala de reuniões. A antiga Sala 3. A partir de hoje, ela leva seu nome. Nopei por quê? Porque foi ali que tudo começou e porque você mudou o rumo daquela empresa sem levantar a voz, só com a força da sua presença. Júlia sentiu os olhos arderem, mas não chorou. Apenas sorriu. Um sorriso pequeno, discreto, mas cheio. Pegou a placa nas mãos como quem segura um pedaço da própria história. Naquele mesmo dia, ao caminhar pelos corredores da empresa, ela passou por alguns funcionários antigos. O novo faxineiro, um senhor magro de cabelos grisalhos, a cumprimentou com um sorriso largo. Ela sorriu de volta, abaixando levemente a cabeça em respeito. O gesto não era por gentileza, era reconhecimento. Ela sabia de onde vinha e nunca esqueceria. Theo, do outro lado do salão, observava tudo. Não se aproximou. Apenas ficou ali, parado, com as mãos nos bolsos, vendo Júlia atravessar o ambiente que antes parecia grande demais para ela. Agora era ela quem dava sentido àquele lugar. Meses depois, durante um evento discreto para selar o acordo com a empresa alemã, Theo discursou diante de um pequeno grupo de executivos e parceiros. A maioria esperava ouvir sobre metas, lucros, expansão. Mas ele falou pouco sobre negócios. Contou apenas uma história. Disse que, no dia mais decisivo de sua vida profissional, ele ficou sem chão. E que, quando todos os olhares estavam voltados para as portas que se fechavam, foi alguém invisível até então quem atravessou a sala e mudou tudo. Apontou para Júlia, que estava no fundo do salão, com um vestido simples e a mesma postura firme de sempre. Ela não é só uma tradutora, ela é a ponte que salvou esse castelo de desmoronar. As palmas foram discretas, mas sinceras. Júlia não subiu ao palco. Não quis microfone, apenas agradeceu com um leve aceno de cabeça. Preferia que suas ações falassem por ela. Sempre foi assim. Na saída do evento, Theo a alcançou na calçada, já sem o blazer e com os botões da camisa abertos, como no primeiro jantar. Tem café em casa. E silêncio também. Silêncio eu gosto. Vem comigo? Agora? Não. Para a vida. Ela riu de leve, sem pressa. A gente pode começar com o café. Ele estendeu a mão. Ela segurou. E os dois seguiram juntos pela calçada. Entre os ruídos da cidade, como quem caminha em paz com o passado, de mãos dadas com o presente. Sem glamour, apenas dois corações que se encontraram por acaso, se respeitaram por escolha e se reconheceram no silêncio. Se histórias assim tocam seu coração como essa tocou o nosso, inscreva-se no canal e continue caminhando com a gente por caminhos inesperados como o de Júlia e Theo.